Haris Kairene Agapetos Adelphoi. Meus prezados, hoje eu quero vos falar sobre o tema teologia, história, filosofia e sociologia. Teologia, história, filosofia e sociologia. Para nós pensarmos e dialogarmos e expormos também nesta aula sobre o transitar interdisciplinar da teologia dentro das ciências humanas, que Hegel define como ciências do espírito. Quando nós pensamos e vamos visualizar esse assunto, nós vemos esse transitar, e esse transitar tem uma grande significância para o grande viés e propósito da teologia. Mas antes de falar sobre isso, eu quero te convidar a se inscrever no canal se não é inscrito. Se inscreva no canal se não é inscrito. Dê o seu like, que muito ajuda para crescer, avançar, progredir, subir na plataforma do YouTube. E também quero te convidar a compartilhar para podermos ganhar muito mais visualização desta excelente aula. Meus prezados, a teologia como ciência que tem por propósito, que tem por alvo, por objetivo, o estudo sobre Deus e sobre Deus, que tem uma proposta de não só explicitar, analisar, avaliar, auscultar e prescutar todo o contexto, o arcabouço, a esfera do pensamento teológico, do pensamento religioso, do pensar do homem sobre Deus, do que o homem compreende, do que o homem pensa, do que o homem percebe, sente, mas também, principalmente, de trazer a este homem e comunicar a este homem quem é Deus, como Deus se manifesta, como Deus intervém, como Deus se situa, como Deus comunica, como Deus se manifesta, como é a essência de Deus formada, constituída, como que Deus age e agiu desde lá do princípio e está dentro dos seus propósitos, todo o arcabouço, todo o transitar, todo o contexto histórico e também escatológico e futurista para a humanidade. Então, a teologia ela vai trazer a lume ao conhecimento, vai explicitar, vai exaurir todo um conteúdo, toda uma esfera de disciplinas, assuntos, conteúdos que vão prover todo um acervo de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, de compreensão sobre toda a ação, intervenção, manifestação e presença de Deus no cosmos e do cosmos através de Deus existindo. Com isso, a teologia estuda o homem, a teologia estuda a religião, a teologia estuda o pensamento, a teologia estuda o cosmos, a teologia estuda a sociedade, a teologia estuda a história, a teologia se fundamenta no cânon, no corpus escritos Antigo e Novo Testamento, mas através dessa fundamentação ela faz um interrelacionamento, ela dialoga com disciplinas que são disciplinas ou que são assuntos ou que são temáticas que vão proporcionar esse dialogar interreligioso, esse
dialogar sobre todas as esferas do pensar e do conceber para compor uma visão, um conceito, uma proposta de um estudo sobre Deus que alcance toda uma amplitude. Com isso, entra-se a história em diálogo com a teologia como a ciência que estuda os atos, os fatos, que estuda os acontecimentos, que estuda as realizações, que estuda os tempos, as circunstâncias, as situações em que cada era, cada tempo, cada momento, como esta questão histórica, como essa participação histórica, como esse transitar histórico se encaixa e vai de encontro à teologia, ao estudo sobre Deus e como Deus está presente na história e a história está presente em Deus. E aí, não só a história da humanidade, mas a história de Israel, a história das civilizações, a história de todo um contexto universal e global. Também, nesse sentido, a teologia vai conversar, dialogar com a filosofia. A filosofia, como ciência que estuda o pensamento, ela, claro, que vai trabalhar com as teorias, com as propostas, com as pressuposições, os pressupostos que foram construídos através de conceitos formulados pelos pensadores, pelos filósofos, que com as suas mentes férteis fertilizaram, compuseram, concederam uma visão e uma percepção ainda muito mais ampla, ainda muito mais minuciosa sobre um certo tempo, um certo acontecimento, uma certa reflexão, uma certa teoria, uma certa percepção e concepção de um acontecimento que vai virar, claro, aí uma possibilidade, um pressuposto, uma perspectiva oriunda de uma análise, de uma visão que o filósofo tem para compor o pensamento estricto sobre esse determinado assunto ou essa determinada área ou essa determinada temática em que ele está analisando e extraindo a sua epistemologia, extraindo a sua visão cognitiva sobre o tema, sobre o assunto, sobre a realização, sobre o acontecimento, sobre o fenômeno. Então, claro que a filosofia vai linkar nesse aspecto com a teologia, provendo um pensar, provendo um dialogar, provendo um conceber, uma perspectiva de como foi pensado a religiosidade, como foi pensado a religião e como foi concebido, criado e produzido na mente humana o sentimento e o sentido sagrado, Deus, homem, humanidade. Então esse é o propósito da filosofia, para com o diálogo com a teologia. Já a sociologia, ela vai ter uma participação no diálogo com a teologia, porque ela é a ciência que estuda a sociedade. Como ciência que estuda a sociedade, estuda os povos, estuda a cultura, estuda a política, estuda a tradição, estuda as formas de se ver, de se conceber, de se produzir, de se efetivar uma participação social. E com isso, ela, nesse dialogar com a teologia, vai trazer à teologia um entendimento de como a religião, como pensamento, como ir a Deus e Deus ir ao homem, transcender o imanecer,
ele vai ser concebido, vai ser fluído, vai ser efetivado no transitar da sociedade, no percorrer da sociedade, como que a sociedade trabalha, visualiza, se emancipa a partir da concepção sagrado, povo sagrado, religião, povo, religião, Deus, povo, Deus. Então é nesse sentido da polis, é nesse sentido da efetivação e também até da praxis polis e do polis praxis, é que a sociedade é composta e que a sociologia vai ter sua participação, seu contributo na teologia. Também iremos ver que a teologia vai nos possibilitar construir uma visão em que a história, a sociologia e a filosofia vão ser pilares desta visão, vão ser nortes desta visão, vão ser contributos para compor os elementos propulsores e fundamentadores desta visão. O homem, o antropos, como ser que pensa, como ser que manifesta, como ser que insere e que participa de todo um contexto, de toda uma existência e de toda uma efetivação e efervescência do pensar e do vivenciar e da sua ação enquanto mordomo da criação, enquanto ser produtor de ideias, ser produtor de ações, ser produtor de manifestações e de atuações, ele é o centro desta relação em que a teologia faz com a história, com a sociologia e com a filosofia. Por quê? Porque Deus criou o homem para surgir dentro dessa criação também, ou ser proposta dentro dessa criação também, o fator comunicação, o fator também comunhão, o fator sentimento e o fator compromisso e propósito do homem para com Deus, que é ser o administrador, ser aquele que vai intervir no cosmos criado por Deus para o homem se situar como o ambiente e neste ambiente ele ser o operante, ele ser o participante, ele ser aquele que vai atuar, compor e conduzir as suas participações orientadas, direcionadas e propostas por Deus como criador, sustentador e a força, o poder e a autoridade sagrada, suprema, transcendente, que sustém, mantém, preserva e conduz o cosmos. E o cosmos para o homem e o homem para o cosmos. A história, ela não pode ir além do homem. E a história não pode ir além de Deus. Porque a história nasce a partir do homem, mas é criada, é fomentada, é provida e fundamentada através de Deus na sua ação no universo para criar a sociedade, criar os povos, criar o homem, criar as civilizações, criar todo o arcabouço de assuntos que a história vai explorar. É Deus que criou a história por prover a ela todo o arcabouço de assuntos que ela vai explorar.
É Deus que criou o cognitivo, o intelecto, a capacidade de pensar, a capacidade de analisar, avaliar, a capacidade de ver, de sentir, de atuar, de estar, e com isto ele concebe e alcança e compreende todas as coisas por ser o ser onisciente, ser o ser onipresente e na sua presciência tudo está sobre a sua visão, percepção, entendimento, compreensão, porque tudo veio através dele, por ele, para ele. Então, é essa capacidade de pensar, de comunicar, de realizar, de efetivar que o homem atua, que o homem desenvolve, que o homem cumpre, oriunda da ação de Deus e da intervenção de Deus, quando o Espírito, o sopro do Deus Filho, não é? Ali no ato da criação, quando sopra para que haja vida, esse soprar trouxe o entendimento, não só a vida, mas trouxe o entendimento, não só a vida, mas trouxe o fôlego, não só a vida, mas trouxe a percepção, a visão, os sentidos, toda uma manifestação para que se conceba a existência e a existência se efetive em toda a sua amplitude, plenitude e propósito de Deus para com o homem. Então, automaticamente é Deus que provê todo o fundamento para o pensar e o conceber filosófico e ser as esferas do conteúdo do pensar e da construção filosófica. Também é Deus que formou o homem e os povos, que formou o homem e as civilizações e que povoou a terra através, lá desde o princípio da criação homem e mulher, com esse propósito da procriação, da povoação, da multiplicação, e com isso povos, civilização, etnia, línguas, culturas, manifestações, percepções, cosmovisões, ideologias, todo um arcabouço de contexto sociológico e cultural que surge a partir do plano, do propósito de Deus para a humanidade. Então, sociologia, história e filosofia participam e estão presentes no pensar teológico, na formulação e no conceber teológico e na efetivação e conceituação da teologia em toda a sua esfera de ação, atuação e formulação desse processo, conhecimento de Deus, conhecimento do sagrado, conhecimento da religião e conhecimento de todos os fenômenos e de todos os sentidos aplicativos e indutivos e coercitivos da ação Deus, homem, homem, Deus. Deus para a terra através de Deus. Deus e o tempo através de Deus. E é isso, é esse o propósito mater, central, o cerne do estudar teologia e do estudo teológico e da teologia enquanto ciência. Obrigado a todos.